vezes eu ficava imaginando por que nenhum colega meu escolhe sentar comigo. E no meio desse curso, nesse intermédio aí de estudo, eu tive a oportunidade de conhecer o amor de minha vida. Aliás, vamos rir um pouco, pinto e bordo. E minha mãe falava: ô minha filha, como que nós vamos fazer? Nós não temos, falta para nós até o pão. E como você vai chegar lá? Eu falava para minha mãe: não sei, mãe, só sei que eu vou ser professora. Eu tenho esse sonho e eu vou chegar lá. Minha mãe se chamava Rosalina Dias de Souza. Eu tinha 6 irmãos, 2 falecidos, mas assim, de uma forma, minha mãe nos educou com muita dificuldade, porque vivemos numa época completamente diferente da atual, onde muitas coisas nos faltavam. Não tínhamos esse lado bem bom que a sociedade atual encontra, que tem. Financeiramente falando, foi uma época muito difícil. Para minha mãe nos criar, ela passou por muitas dificuldades, sendo lavadeira, de sol a sol, trouxa de roupa na cabeça, não possuía água encanada na nossa cidade. Tinha que ir para os riachos para, dessa forma, nos sustentar. Sendo mãe solteira, além do mais, negra, pobre, onde a sociedade da época trazia isso como um certo nível social. Nível nada, né? Ficava lá embaixo. 7 filhos, com tanta dificuldade e, além do mais, sem um pai, foi, assim, doído. As histórias que ela própria nos contava, dos perrengues que ela passava na lida do dia a dia, para ter que colocar o pão de cada dia para todos nós, não foi fácil. Posso dizer que nos faltava tudo. Era muito difícil. Faltava um calçado. Eu, por exemplo, possuía um chinelinho de pneu. Esse chinelo era para todas as épocas do ano. Para o passeio, para ir para a escola, para ir levar a comida lá no riacho onde minha mãe trabalhava, para poder trazer de lá também as trouxas, ajudá-la a trazer as trouxas de roupa para a cidade. Faltava nos vestuários. As poucas roupas que eu possuía, que eu tinha o prazer de vestir e que era com muito prazer, eram roupas usadas que minha mãe ganhava das patroas que ela trabalhava e que muitas vezes eram até grandes demais, mas que consertava, diminuía para a gente usar. Difícil, tudo muito difícil. O calçado, o vestuário, o remédio, os brinquedos, né? Então, os brinquedos, por exemplo, eram feitos... Quisera eu ter um brinquedo comprado numa loja, uma boneca especial. Isso era luxo. Eu não tinha. As poucas bonecas que eu tive foram bonecas feitas de pano pela minha avó. E minha mãe, quando tinha tempo, também confeccionava e me punha também para confeccionar junto. O alimento, então, esse daí dói no meu peito quando eu falo, porque a pessoa trabalhar diariamente, de sol a sol, como eu já repeti várias vezes, porque de sol a sol mesmo, no sentido literal da palavra, e ainda faltar o alimento, era
era doído, era sofrido. Às vezes, quando nós comíamos um ovo, era como se nós estivéssemos comendo um belo bife de frango, porque não era todo dia que a gente tinha um ovo para comer. E foram muitas vezes que aparecia um ovo, 2, 3, e que ele era cozido e fatiado para todo mundo comer um pedaço daquele ovo. E ainda dávamos graças a Deus, comíamos com satisfação, porque era o pão que era ganhado com honestidade, era o pão que era ganhado com o suor de minha mãe e que dávamos graças a Deus. Mas, por outro lado, diante de tantas dificuldades, o amor, o carinho, a dedicação de minha mãe cobria todas essas dificuldades. Uma mãe que não media esforços para nos colocar no colo, para nos aconselhar. Ainda sendo analfabeta, não faltava nada disso para nós. Nos falava muito sobre Deus, sobre os valores, sobre ser responsável, sobre ser honestos, serem pessoas de bem. Se eu chegasse de qualquer lugar e trouxesse uma caixinha de fósforo sequer para a nossa casa, ela queria saber de onde vinha essa caixa de fósforo. Então hoje eu vejo que, sendo a pessoa que eu sou, carrego muito de minha mãe. Uma mulher ímpar, que hoje poucas são iguais na criação de seus filhos. Comecei a estudar aos 8 anos de idade. Uma época bem diferente de hoje, porque a educação não possuía a pré-escola. Então, os alunos, as crianças, chegavam à escola assim, um tanto cruz mesmo, né, despreparados, porque iam para um lugar que não tinha conhecimento de nada. Eu, por exemplo, ao chegar à sala de aula, fiquei no meu cantinho, encolhida, enquanto o professor não chegou e me conduziu onde eu deveria estar. Até a dificuldade para abrir o caderno, para segurar o lápis, isso foi muito difícil também, né? Porque, de fato, uma época e um momento, uma situação, várias circunstâncias que eram novas. Quem corria, brincava, que tinha aquela liberdade e que ao estudar teria que ficar entre 4 paredes ali e que não foi preparado para aquilo, então era um momento de impacto. Mas com o tempo nós fomos acostumando, eu fui acostumando. Agora, o difícil é falar que na época as carteiras não eram, as cadeiras, as mesas, né, da escola não eram individuais, eram mesas onde sentava-se em duplas. E aí era feita escolhas, todo mundo escolhia com quem queria sentar. E eu, como sempre, não era escolhida. Nunca fui escolhida. O primário todinho eu não fui escolhida. Eu sentava sempre sozinha. Achava aquela carteira tão longa, tão grande. Pelo fato de meus colegas, eu ficava imaginando por que nenhum colega meu escolhe sentar comigo. A professora até que corrigia. Falava, pedia para os colegas, vamos sentar, tem que sentar com Nilma. E eles não me escolhiam. Até que um dia eu descobri que o que causava essa separação era a cor da minha pele. Pelo puro e simples fato de eu ser negra. Uma época em que a discriminação já gritava. Então, vivi uma época assim. E ainda assim eu não desanimei. Isso não me ofendia. Eu sofria, eu chorava, não na vista dos meus colegas. Porque lá na minha casa, quando eu chegava, eu contava para minha mãe o que acontecia. E ela, como sempre, analfabeta, mas as palavras não faltavam para ela me aconselhar,
para ela me animar, para ela não me deixar parar de lutar, porque eu tinha um sonho muito grande de vencer. E meu sonho era ser professora. Uma profissão que na época nem toda pessoa pobre alcançava. Nem todo mundo chegava lá. E eu tinha sonho. E minha mãe falava: "Ô, minha filha, como que nós vamos fazer? Nós não temos, falta para nós até o pão. E como você vai chegar lá?" Eu falava para minha mãe: "Não sei, mãe. Só sei que eu vou ser professora. Eu tenho esse sonho e eu vou chegar lá. Eu vou ser professora." Foram inúmeras as vezes que minha mãe me pegava escrevendo nas paredes da nossa simples casa com carvão. Eu dava aulas para mim mesmo. Quando eu cansava de falar comigo mesma, falando alto, oralmente, e aí eu cansava, eu chamava minha mãe. "Mãe, vem cá, vou dar aula para a senhora hoje. A professora ensinou isso e isso na escola. E a senhora vai me ouvir." E ela vinha, deixava tudo que ela estivesse fazendo e vinha me ouvir. Então, o bacana de eu ter que falar de minha mãe era isso, porque a presença viva dela na minha vida tampava a falta do meu pai. Ela era o pai e era minha mãe. É tanto que tantas vezes eu brinquei com ela e a chamava: vem cá meu pai, deixa eu te dar um beijo." Né? Então foi uma época maravilhosa, essa época da escola, e meu sonho de professora veio daí. Começou de pura e simplesmente riscar as paredes com carvão. Na época dos meus estudos em Jequitinhonha, o ensino médio era diferente e os alunos já saíam com um curso profissionalizante. Eu saí com a formação de professora porque cursei o magistério. E no meio desse curso, né, nesse intermédio aí de estudo, eu tive a oportunidade de conhecer o amor de minha vida. Lá pelo segundo ano do magistério, eu comecei a namorar José Antônio. Nos conhecemos num momento assim, um tanto engraçado, porque era época política e, né, também a gente unia o útil ao agradável. Eu saí, né, com minhas colegas lá, umas amigas, para irmos ao comício. Lá quem estava, né? Seu José. E nós começamos a namorar justamente nesse dia de um comício, porque era uma época também diferente, porque as pessoas não tinham oportunidade de se relacionar como hoje, né? Que falava para os pais: "Ah, eu tô indo a uma festa e tal", né? E conhecia alguém lá. Apesar de ser um momento político, naquela época, nós jovens não estávamos então interessados ali em saber o que o político A ou B queria falar a respeito de seus planos de governo, não. Porque era a única oportunidade que a gente tinha, como diz hoje, né, de dar uma escapadinha, né, para levar uma vida social. Começamos a namorar no ano de 1982 e casamos no ano de 1986. 3 anos mais tarde chegou a nossa primeira filha, Raquel, e em 2002, eu já com a idade avançada um pouco, chegou Luísa. Dessa nossa união, como eu disse, tivemos 2 filhas e hoje eu tenho 2 netos. Eu tenho José Henrique e Estela. Desde a infância até aqui, fui acompanhada de
um problema de saúde que começou pura e simplesmente por eu tropeçar muito. Minha infância eu corria, brincava, subia em árvores, em carro de bois. Depois que eu ganhei minha primeira filha, a situação começou a agravar. Sentia dor no calcanhar, no meu calcanhar direito, e essa dor só foi agravando. O tempo foi passando e as pessoas, às vezes, ao passar pela rua, as pessoas falavam: Nilma, anda direito. E eu ficava sem entender, porque eu não sentia dor, né? Era uma dorzinha simples daqui, outra da acolá, que eu não levei muito a sério. E essa dor foi complicando, foi aumentando, até chegar o ano 2000, que eu tive a oportunidade de procurar um tratamento especializado. Nessa época, desloquei a Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte e lá fiquei por um período mais ou menos de uns 3 meses, fazendo tratamento para descobrir o porquê daquela condição que eu me encontrava. Praticamente as pernas travavam, né? Não conseguia andar, dificuldade para locomover. Só mais tarde, só depois de muitos exames feitos, foi que, através do exame chamado eletroneuromiografia, que foi constatado, foi diagnosticado que eu tinha uma mielopatia. É uma doença que enfraquece os nervos e que causa essa dificuldade para locomover. E quando foi diagnosticado, os médicos até me perguntaram se na minha família teve alguém que chegou a ficar paralítico. E eu disse que minha mãe, sim, ela ficou paralítica, ela parou de andar, só que ela não fez exames assim sofisticados como eu, não teve a oportunidade de fazer, né, de ter um tratamento e para diagnosticar o problema. Mas em tudo que eu relatei, eles concluíram que eu tinha uma herança genética da minha mãe. Tenho consciência do problema de saúde que carrego, mas ele não me deixa estagnada, não. Não paro, porque tenho uma cabeça muito ativa, tenho pessoas que me ajudam, minha família que é muito presente, todos me dão força, me animam, né? Faço tratamento acompanhada de uma fisioterapeuta, faço fisioterapia todos os dias, sou acompanhada por uma nutricionista, por um psicólogo, por um neurologista. Desloco daqui da cidade de Felisburgo, vou até Teoflotone, ao neurologista, e levo uma vida dentro do possível maravilhosa. Aprendi a usar a cadeira de rodas para locomover com mais facilidade, com mais rapidez, mas não sou dependente totalmente da cadeira de rodas, consigo locomover através de um andador e tento levar uma vida dentro do possível normal, porque não é pelo fato de eu não ter a mesma agilidade que as outras pessoas que eu fico lastimando pelos cantos, dizendo que isso não tá bom, que isso é ruim. Não, de jeito nenhum. Eu sei que eu vou conviver com esse problema. O importante é que eu faça a minha parte. Procuro locomover. Se estou triste, procuro ouvir uma música. Faço tanta atividade dentro da minha casa. Costuro, cozinho, né? Faço lanches. Aliás, vamos rir um pouco. Pinto e bordo. Então, eu sou essa pessoa assim, de uma autoestima, graças a Deus, elevada. Os poucos momentos de tristeza, encontro alguém, Deus coloca sempre alguém no meu caminho para elevá-la e por aí vou seguindo a vida, firme e forte. Se existe uma coisa que eu tenho, é gratidão. A Deus, primeiramente, a meu anjo bom, há um anjo bom da minha vida, minha mãe, a minha família, em especial José Antônio,
meu esposo, que não mede esforços para me ajudar no que eu preciso, ex-professores, meus ex-alunos e aos profissionais de saúde que acompanham meu dia a dia. Mas existe uma pessoa que eu gostaria especialmente de agradecer, uma senhora chamada Dona Presilina, que, retornando ao meu tempo de criança, ela foi uma pessoa que eu escolhi para agradecer, representando todas as outras pessoas que um dia me ajudaram e que colaboraram para que eu chegasse até aqui. Ela muitas vezes me colocou no colo, me deu conselhos para que eu não desistisse e que eu lutasse, porque com certeza um dia eu iria vencer. E a ela eu tenho gratidão eterna. O que vivi até aqui foi um pacote completo. Sonhos, fome, tristeza, alegria, lágrima, sorriso, discriminação, superação. Até aqui eu vivi de tudo um pouco.